Estamos iniciando Gente Inteligente aqui no canal 15, na RPTV. Hoje nós vamos bater um papo com o Luciano Alvarenga. Lembra, o Luciano Alvarenga, nós abrimos esse programa, inauguramos esse programa com ele há algum tempo atrás, a gente falando de política. Eu prometi que traria o Luciano aqui para a gente ir discutindo a eleição em tempo real, praticamente, né? E agora, naquela época, a Dilma estava mais ou menos ali, apanhando ainda do Serra. Ela estava atrás do Serra. Estava atrás do Serra. E hoje ela está na frente do Serra. Acho que ela estava uns 10 pontos atrás do Serra. Agora, e com a possibilidade, se ela continuar manter esse patamar aí, ela ganha a eleição no primeiro turno. Hoje ela já ganha, né? Se ela mantiver esse patamar, o Ibope trouxe aí esse final de semana, ela está com 51%. No Ibope? No Ibope. Na Datafolha? No Datafolha ela está com 45%. Com 45%, o Serra com 29%. 29%. Independente do Ibope e do Datafolha, Alvarenga, o que aconteceu para Dilma sair lá de 3%, teve um momento que ela tinha 3%, e chegar hoje com a possibilidade de ganhar no primeiro turno? O pessoal que está cuidando da campanha dela, no caso aí o João Santana, né? Santana. Esse pessoal foi muito bom e o pessoal marqueteiro do Serra foram muito ruins. O que aconteceu nesse processo? Então, essa é uma questão interessante, porque na verdade, Lelé, esse processo todo que está se desenrolando agora, ele não é totalmente imprevisível. Para quem acompanha a blogosfera, para quem vem se informando a respeito de política na blogosfera, na internet, e vem acompanhando o debate que está acontecendo nesse espaço virtual desde o ano passado, essa previsão já vinha acontecendo. Não desde o ano passado, evidentemente, mas pelo menos desde maio já se falava nisso. Qual que era a questão? A Dilma saiu aí de um chão de 3%, ou alguma coisa perto disso. Isso ano passado, né? Quando a candidata ainda nem era candidata, havia apenas especulação a respeito do nome da Dilma. Ora, à medida em que a Dilma à medida em que o calendário eleitoral vai se aproximando, a candidatura dela vai se tornando mais comum, mais conhecida, a perspectiva de voto dela vai mudando, né? E as pesquisas vão mostrando isso. Mas qual que é a questão, Lelé? A questão é que a Dilma é a candidata do governo, e é a candidata de um governo com altíssima aprovação, não é? Então não é uma candidata qualquer, não é um poste também, né? No sentido de que qualquer um teria elegido ela ou não, né? Ela é um nome forte, é um nome expressivo, tem uma personalidade muito marcante. Conversávamos aqui agora em off antes do programa. Ela tem uma personalidade muito forte, muito imponente, imperativa, uma pessoa muito conhecida no meio administrativo do Estado brasileiro. Enfim, ela tem uma série de características, né, que foram sendo construídas aí ao longo desse período de governo do Lula. Agora, as pesquisas eleitorais e as pesquisas que vinham sendo feitas desde abril, maio, etc., já apontavam o seguinte: havia uma predisposição do eleitorado em votar num candidato do Lula, independente de quem fosse o candidato, né? Então o que acontece? A aprovação do governo, que está em torno de 80%, 79%. 79%, essa aprovação já predispunha o eleitorado a votar num candidato que representasse, né, o programa de governo que está aí em andamento. A hora que a Dilma foi apresentada, começou a ser apresentada ao eleitorado, e as pessoas começaram a dar conta de que ela era a candidata do Lula, passaram a expressar então a intenção de votos nela. O crescimento da Dilma nas pesquisas eleitorais é muito menos um trabalho de marketing e muito mais o resultado de 8 anos de governo que tem altíssima aprovação, e é por isso que agora ela goza desse número todo de intenções de voto, né? Acho que essa é a explicação primeira. E você acha que é possível crescer ainda mais? Ou ela chegou no patamar de 51% e daí ela pode despencar? Não, há a possibilidade dela crescer mais. Despencar, não? Só se acontecer um fato esdrúxulo, se houver algum tipo de escândalo, algum fato novo, muito forte, para abalar, né,
efetivamente esse índice de aprovação de intenção de voto que ela tem. Afora um fato novo, um escândalo, alguma coisa que realmente balance o eleitorado, alguma coisa tipo o aborto na campanha de 89, que foram trazer, né, naquele clima quente de Lula-Collor, e foram entrevistar a ex-mulher do Lula, que falou de um aborto e tal, que não sei o quê, e aquilo caiu como uma bomba, né, na campanha, alterando o resultado. Afora algo como isso, acho muito difícil que haja uma reversão dessa curva. Por exemplo, essa tentativa da imprensa brasileira de colar na Dilma aquela entrada no sigilo fiscal do Eduardo Jorge, que foi coisa de segundos, não pega. Não pega porque o eleitorado, esse é um tema muito sofisticado para a massa do eleitorado. Uhum. Isso é um tema que converte os convertidos. O eleitorado do Serra, que vai votar no Serra, ele não precisa desse tipo de informação para continuar votando no Serra. A massa que vota na Dilma, não vota na Dilma por informações desse tipo. Até porque, pelo que a gente viu, que a televisão mostrou, foram coisas de segundos, né, de alguém que tem acesso a isso dentro da Receita Federal. Tá. E dentro da Receita Federal não tem gente só do PT. É cargo de carreira, quer dizer, é possível que alguém tenha entrado ali um segundo, também não é tempo suficiente para tirar nenhum tipo de informação dentro de um relatório fiscal. Lelé, você conhece a eleição melhor do que eu, tem uma experiência de partido, né, larga. Melhor que você, eu não conheço nada, Luciano. Aliás, eu não conheço nada melhor que ninguém, eu sou apenas um perguntador. Viu? Você sabe que bastidor de eleição acontece de tudo. De tudo. Especialmente porque você não tem controle sobre a quantidade imensa de pessoas que trabalham com você. Olha, está acontecendo isso com o Itamar hoje. O Itamar Borges, por exemplo, foi crucificado nesse final de semana pelo Diário da Região. E isso, espero que isso não pegue na candidatura do Itamar, mas o Itamar, o fato daqueles trogloditas lá, os caras não pensaram no Itamar. Tentar agredir o jornalista do Diário da Região, pode jogar a candidatura do Itamar no cesto do lixo. Mas eu vou falar uma coisa para você, Lelé. Essa é uma questão, fugindo aqui um pouco do centro, essa questão ela precisa ser discutida. Os candidatos precisam pensar nisso. Precisa. Eles precisam trabalhar com pessoas. Sabe que é proibido, por que faz? Por que vai num espaço como esse? Quer dizer, sabe-se que existe um patrulhamento hoje no bom sentido da mídia, de fazer cobertura desse tipo de coisa. Quer dizer, a mídia sabe de antemão que vai haver um evento, que vai haver churrasco. Já sabiam de tudo. Por que ir lá? Para que ir lá? Eu estava conversando recentemente com um candidato aí, ao qual eu sou bastante favorável, e eu falei para ele, ficou sabendo de churrasco? Não vai. Tem longe. 1000 pessoas lá, não importa, não apareça lá, porque o resultado pode ser pior do que a meia dúzia de votos que você vai conseguir lá. Então os candidatos precisam aprender que eles não podem aparecer nesse espaço. Por que eles não podem aparecer nesse espaço? Porque o Brasil tem uma tradição de décadas de candidatos que financiaram esse tipo de evento. Então é muito difícil para o candidato dizer, não fui eu que financiei. Quem garante que não é você que financiou? Se a gente tem 60, 100 anos aí de festa financiada para o candidato. Então acho que foi também um descuido que no momento desse... E eu acho que não foi descuido do Itamar. Eu acho que o Itamar ele está apostando na impunidade eleitoral. Pior ainda. Porque o Itamar, desde maio, ele tem adesivos nos carros. Itamar 2010, eu sou Itamar Borges e tal. E não aconteceu nada. Ele pagou lá 25 mil reais de multa, mas ele continuou pondo o nome dele na praça antes do período eleitoral. Então ele apostou na impunidade, só que ele não contava, por exemplo, com 4, 5 brucutu tentando bater em jornalista. Então, ele está pagando o preço de uma ética de campanha que foi ele que criou. Exatamente. Quer dizer, se ele cria um tipo de campanha que burla a lei eleitoral, tá? Se ele cria um tipo de campanha que funciona à margem da lei eleitoral, ele atrai para a campanha dele esse tipo de figura, esse tipo de gente que bate em repórter. E ele não pode reclamar das consequências que advenham disso. Agora, vamos voltar no Serra. Vamos voltar. Vamos voltar. O que aconteceu com o Zé Serra? Por que o Zé Serra perdeu tanto e está perdendo tanto nas intenções de voto nas pesquisas?